Eu saúdo os irmãos, as irmãs, com a paz de Cristo, tão importante, tão necessária nos dias que estamos vivendo. Quero iniciar nosso estudo cantando o cântico Falar com Deus. Encontro calma na oração, encontro paz, orar a Deus faz bem à alma, falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio, abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois me dá forças pra viver. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Na oração encontro calma, na oração encontro paz, orar a Deus faz
satisfaz. Orar a Deus faz bem à alma. Falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus me satisfaz. Façamos a leitura bíblica do livro de Mateus, capítulo 6, dos versos 31 a 34. Mateus, capítulo 6, dos versos 31 a 34. Portanto, não vos inquieteis, dizendo: que comeremos? Que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Vamos orar? Senhor Deus, neste momento, ó Deus, nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor esteja abrindo os nossos corações, abrindo o nosso entendimento, para que possamos compreender as verdades da Tua palavra, ó Pai. Somos totalmente dependentes de Ti. Por isso, ó Deus, nos ajude. Em Cristo Jesus nós oramos. Amém. Quero convidar a todos para que possamos meditar no livro de Filipenses, capítulo 4, dos versículos 6 a 9. Filipenses, capítulo 4, dos versículos 6 a 9. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes, e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Amados irmãos, Paulo nos ensina nesta carta que nós não podemos controlar as nossas atribulações, mas podemos viver, podemos passar por elas da melhor forma possível. Essa é a grande tônica dessa carta. Essa é a grande beleza dessa carta. Este ensinamento de como passar os momentos de tribulação. Fazendo um paralelo com a historinha infantil dos 3 porquinhos, onde o primeiro porquinho construiu uma casa de palha e veio o lobo e assoprou a casa e destruiu toda a casa, e ele correu em direção à casa do segundo porquinho, e esse segundo havia construído uma casa de madeira. E então, novamente, veio o lobo e assopra a casa de madeira e derruba a casa de madeira. Então, os 2 porquinhos, desesperados, correm para a casa do terceiro porquinho. E a casa do terceiro porquinho é uma casa construída com base sólida, uma casa de alvenaria.
E é isso que Paulo nos ensina. Ele nos ensina a abrigar nosso coração numa casa sólida, uma verdadeira fortaleza contra as intempéries, contra as dificuldades que a vida muitas vezes nos proporciona. Mas antes de entrar, propriamente dito, no texto que nós acabamos de ler, eu gostaria, se me permitem, fazer alguns comentários sobre algumas peculiaridades que envolvem essa carta de Filipenses. Primeiro, Paulo escreve essa carta quando ele estava preso em Roma, abandonado pela igreja local, pelos cristãos de Roma, por causa da perseguição do imperador Nero. Eles se viam atemorizados com essa perseguição, mais ou menos como Pedro quando negou a Cristo, ou como também os discípulos após a morte de Cristo, a crucificação, onde eles estavam trancados com medo. Então Paulo estava abandonado, preso e abandonado, apenas recebendo o apoio de Onesíforo e Lucas, como mostra 2 Timóteo 1,16 e 4,11. Essa carta tem uma destinação importante. Ela é destinada a todos os santos em Cristo. O que vem a ser santos em Cristo? Amados, todos nós somos santos em Cristo. Todos aqueles que têm paz com Deus, podemos ser chamados de santos, de separados por Deus. Somos cobertos pelo amor de Deus, somos alvo do amor de Deus. Somos um povo privilegiado por isso. Nada pode nos separar do amor de Deus. E essa carta é destinada à igreja de Filipos, a todos os santos, e destinada a nós também, em tempos difíceis como hoje. A igreja de Filipos foi a primeira igreja fundada na Europa. A cidade de Filipos recebeu esse nome em razão do rei, o Filipe II, pai do Alexandre o Grande, que conquistou essa cidade dos trácios e fortificou essa cidade e colocou o nome, seu próprio nome nessa cidade. Passou a ser chamada cidade de Filipos. Em Filipos ocorreu 3 situações interessantes que a Bíblia nos reporta. Em primeiro lugar, ocorreu a conversão de Lídia, que era uma mulher vendedora de púrpura, uma mulher de alta posição na sociedade, naquela cidade. Ela e sua família foram alcançados pela graça de Deus. Ela e sua família foram batizadas, como demonstra Atos, capítulo 16, 13. Também ocorreu na mesma cidade de Filipos a cura de uma jovem possessa que estava com espírito de adivinhação. Reportamos a Atos, capítulo 16, verso 16. E, por fim, a Bíblia também nos mostra, acontecido também em Filipo, a conversão do carcereiro, em razão até dessa situação anterior, onde Paulo cura essa jovem possessa e seus senhores, que as escravizavam e lucravam com esse espírito de adivinhação, levam aos pretores, incitam aos pretores e ao todo o povo a prenderem Paulo e Silas. E nessa prisão, eles adorando a Deus, ocorre aquele terremoto e toda aquela história que nós sabemos, e que resulta na conversão do carcereiro e de sua família. Também reportamos a Atos 16,
verso 27. O propósito dessa carta, nós temos basicamente 4 propósitos de Paulo nessa carta. Ela é uma carta muito pessoal. Ela não tem uma carga doutrinária muito grande. Em primeiro lugar, o objetivo dessa carta foi Paulo agradecer à igreja de Filipos por todo o sustento que ela havia dado a ele e deu a ele naquele momento que ele estava preso. Assim que a igreja de Filipos fica sabendo da prisão de Paulo, eles mandam Epafrodito lhe entregar uma oferta para suas necessidades. E temos aquele todo ocorrido com Epafrodito, que se adoeceu e quase morreu. E aí Paulo recebe isso com muita alegria, recebe esse irmão com essa oferta vindo dessa igreja, que mais uma vez o apoiou. Era uma igreja que estava inconstante, andava constantemente com Paulo. Então ele escreve a essa igreja agradecendo por isso. Em segundo lugar, essa carta tem um propósito de exortar a igreja. Aparentemente havia uma desunião que estava se iniciando nessa igreja. Tudo em torno de 2 mulheres, Evódia e Sintique. Não sabemos a razão desse desentendimento entre as duas, mas pressupomos alguma vaidade ou alguma presunção por parte dessas irmãs. E Paulo as exortam a pensarem de forma uníssona em Cristo Jesus. Em terceiro lugar, essa carta, ela adverte também a igreja contra os legalistas judeus que se vangloriavam na lei e traziam essa mensagem de que a lei estava acima de tudo e queriam, com esse pensamento equivocado, trazia confusão à vida da igreja. Então Paulo advertia contra esses falsos ensinos, mostrando que Cristo estava acima da lei. E por fim, essa carta também serviu para tranquilizar a igreja, uma vez que a cidade de Filipos era colônia de Roma, onde a perseguição estava se iniciando, tanto que Paulo estava preso por causa de propagar o evangelho, de anunciar a Cristo. Essa perseguição iniciando-se em Roma, certamente chegaria a Filipos, que era uma das colônias de Roma. Ela estava crescendo e se alastrando, o que trazia, com certeza, muito medo e preocupação a essa igreja. Então, esse é o panorama, algumas características que envolvem essa carta. E agora nós podemos ler mais detidamente esses versículos para entendermos alguns princípios pelos quais nós podemos nos apropriar para vencermos as nossas dificuldades, principalmente as nossas preocupações. Eu chamo a atenção dos irmãos para o versículo 6, que assim diz: não andeis ansiosos de coisa alguma. Irmãos, a ansiedade, que tem um sinônimo aqui de preocupação, e preocupação nós sabemos que é você se preocupar ou imaginar que uma coisa que ainda vai acontecer ocupe todo o seu pensamento, o seu tempo. Uma coisa que ainda não aconteceu. Alguns dizem, não sei se há uma pesquisa científica embasando, mas dizem que mais de 70%
daquilo que nos leva a preocupar efetivamente não ocorre. 22% dessas coisas que nos levam a preocupar ocorrem, mas de maneira não da forma como nós havíamos imaginado. E apenas 8% das nossas preocupações efetivamente ocorrem daquela maneira. A ansiedade traz para nós uma divisão no nosso pensamento, uma divisão do nosso ser. É como se nós tivéssemos uma antena parabólica em nossas mentes, em nossa cabeça, recebendo diversos sinais e não sabendo controlar esses sinais, ficamos desorientados, não temos uma visão clara daquilo que está acontecendo ou daquilo que irá acontecer. A ansiedade, ela paralisa as nossas ações, arruína o nosso presente. E, principalmente, aqui eu quero deixar bem claro o ponto alto desse texto. Principalmente, mais do que ser atacado pela ansiedade, é quem você está atacando. Em outras palavras, irmãos, quando andamos ansiosos ou preocupados, estamos atacando a Deus. Estamos dizendo a Ele, não confio no Senhor, não creio nas Escrituras, não creio nas suas palavras, ou desconfio dos seus propósitos para a minha vida. Por isso, nós podemos dizer que pecado, que a própria ansiedade, a própria preocupação é, na verdade, um pecado. Apesar de alguns teólogos definirem que nem todo pecado, nem toda preocupação é pecado, e que existem algumas preocupações positivas, como lá registra Filipenses capítulo 2, versículo 20, onde há um cuidado, um zelo, uma responsabilidade com as coisas de Deus. Mas eu não vou entrar nesse detalhe, não vou entrar nessa briga, se toda preocupação é pecado. Paul Miller escreve em seu livro O Poder de uma Vida de Oração o seguinte conceito de ansiedade. Ansiedade é o desejo de ser Deus, mas não ter a sabedoria, o poder e nem o conhecimento que Ele tem. E nós sabemos muito bem, irmãos, que esse fato de querer ser Deus, nós sabemos aonde começou. Nós sabemos aonde isso se iniciou. Essa busca por ser Deus. Talvez as preocupações, as ansiedades, sejam hoje, sem dúvida, um dos principais pecados, o pecado mais comum que nós vivemos hoje. Também aqui na palavra de Deus nos mostra que não andeis ansiosos de coisa alguma. Paulo aqui não seleciona, não faz uma escala daquilo que nós devemos ou não preocupar. Ele fala de coisa alguma. Ou seja, desde a perseguição que eles estavam sofrendo, todas as situações pelas quais a igreja de Filipos estava passando, até nos dias de hoje, quando nós vivenciamos essa questão da pandemia. E ele diz, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graça. Primeiro eu vou falar das súplicas e ações de graça, depois vou me deter um pouquinho mais na oração. Pela súplica, é quando nós temos sai aqui de nosso coração, aquele grito da alma,
aquele desespero pedindo ajuda a Deus. É uma súplica. Ações de graças é quando você se submete e é grato por aquilo que Deus está fazendo. É dizer, eu não entendo o que o Senhor está fazendo, mas estou submisso à sua vontade. É dizer, eu estou contente com o que o Senhor me dá, mesmo em todas essas dificuldades. E aí, quando nós olhamos a questão da oração, essa sim é uma das preciosidades para enfrentarmos essas dificuldades, para enfrentarmos as preocupações. A oração, meus irmãos, nós sabemos muito bem que é falar com Deus. É algo natural de Adão e Eva antes da queda. Mas o problema é que muitas vezes o nosso coração já está um pouco cicatrizado, ou um pouco petrificado com as coisas que nós vivenciamos no dia a dia. E podemos incorrer nas seguintes perguntas, ou na seguinte dúvida: para que orar? Qual é o efeito de orar? Se Deus sabe de todas as coisas e é soberano, para que orar? Para que falar com Deus neste momento de preocupação? Para querer levar a Ele as minhas preocupações? Uma vez eu orei pedindo uma cura de uma pessoa querida e a cura não veio, ele não me atendeu. Outra vez eu não pedi uma bênção e aconteceu essa bênção na minha vida, eu nem orei por isso. Para que orar? Meus irmãos, quando nós oramos, nós estamos em um processo de esvaziamento de nós mesmos e de dependência do nosso Pai. A oração serve para nos afastar da incredulidade, dessa petrificação do nosso coração, do ceticismo que hoje é propagado no mundo, e para nos dar esperança. Veja o exemplo de Jesus. Por que Jesus orava tanto? Meus irmãos, Jesus era o homem mais dependente de Deus que já pisou aqui na terra. Isso explica aquela angústia que ele teve no Getsêmani, momento antes da crucificação. Uma repórter perguntou à senhora Edith Schaefer, esposa de Francis Schaeffer, uma vez, quem era a mulher mais cristã no mundo de hoje? E a resposta dela foi: não sei, mas deve ser uma com um câncer num leito de um hospital. Porque nesses momentos, irmãos, de fraqueza, nesses momentos de dependência, é que nós aproximamos de Deus. Por mais estranho que pareça, foi o próprio Deus que nos mostrou como não ser deuses. Jesus foi a primeira pessoa que não tentou ser independente. Antes, ele se esvaziou ao máximo para estar dependente do Pai. Nós podemos ver claramente um texto maravilhoso nessa mesma carta de Filipenses, no capítulo 2, dos versículos 5 a 8, onde Cristo assume a forma de servo, se humilha e morre na cruz. E a palavra de Deus fala que, fazendo isso, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então, meus irmãos, essa paz que vem de Deus, que eu não sei aqui explicar, porque o próprio texto fala que excede a todo entendimento, se excede a todo entendimento, por mais que
possamos tentar explicar, demonstrar, conceituar. É uma paz que não tem como nós definirmos. Mas é aquela paz que nós sentimos em meio às dificuldades, às tribulações, que nos tranquiliza e nos ajuda a caminhar com força e com alegria, mesmo nas piores dificuldades. E fala que essa paz, que excede todo entendimento, ela guardará o nosso coração e a nossa mente em Cristo. Esse guardará é como se essa paz fosse uma muralha que vai cercar o nosso coração, impedindo que essas preocupações, que essas ansiedades tomem conta da nossa vida, tomem conta do nosso ser. Não é aquela paz de bandeira branca como nós já vimos em filmes, né? Quando está sendo atacado ali, um exército está sendo atacado, alguém sendo atacado e alguém levanta uma bandeira branca e se entrega, se rende, fazendo cessar os tiros, né? Fazendo cessar todo aquele momento. Não é aquela paz de quando a gente brincava de pegador na infância, quando a gente falava, quando a pessoa que ia pegar a gente correndo, né, do pegador, a gente gritava altas, geralmente quando na iminência de ser pego. Aí a gente virava e gritava altas, e cessava aquela correria, cessava aquela perseguição. Não é essa paz que vai fazer cessar as perseguições, cessar as dificuldades. É uma paz que vai fazer com que nós passemos por ela. E, finalmente, no verso 8, nos diz o em que pensar. E diz assim o verso 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Aqui, irmãos, Paulo está dizendo que o pecado começa na mente e a santidade também. Não encha a sua mente com coisas ruins, com coisas de pecado, uma palavra mais simples, de lixo. Não coloque lixo na sua mente. Paulo nos exorta a colocarmos na nossa mente coisas boas, ler coisas boas, assistir coisas boas, ouvir coisas boas. Acima de tudo, uma coisa que preenche todos esses requisitos é a própria palavra de Deus, a própria Bíblia, onde tem tudo isso, onde é respeitável, é justo, é amável, é de boa fama. Tudo isso está na Bíblia. Passe a ler mais a Bíblia. O que você tem feito nesse período de pandemia na sua casa? Você tem destinado tempo a essas coisas boas? Você tem destinado tempo à leitura da Bíblia? À oração? É isso que Paulo nos mostra. E caminhando, no verso 9, ele diz: o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes de mim, em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Meus irmãos, tudo aquilo que nós aprendemos na nossa vida cristã, nos cultos, nas escolas dominicais. Olha quantos cultos, quantas mensagens, quantas pregações, quantas lições de escolas dominicais. Outro dia, eu fazendo a faxina na minha casa, separei um bolo de revista de escola dominical. De que vale tudo isso se nós não colocarmos em prática?
A vida cristã não é só uma vida de mero aprendizado teológico ou doutrinário, é uma vida prática. Muitas das coisas que nos acontecem nos dias de hoje, nós já sabemos a resposta, nós já sabemos o que fazer, mas pela falta de prática, muitas vezes passamos por dificuldade, que não praticamos aquilo que nós aprendemos. Concluindo, irmãos, nos dias de hoje, onde nós enfrentamos essa pandemia e com ela todas as preocupações que ela gera no nosso coração, seja ela a questão biológica, mas também a questão social, as empresas, os empregos sendo perdidos. E eu preparando ainda esse estudo, veio ainda uma crise política assolando o nosso país. Dizem alguns que o Brasil é para os fortes, porque é um país que, no meio de uma pandemia e ainda aparecem novos problemas sociais que levam à preocupação do povo, de fato, é um país para fortes. O que você tem feito nesse período? Você tem destinado o seu tempo e colocado aos pés de Cristo a oração, essas preocupações? Você tem aproveitado o seu tempo realmente com as coisas boas? É tempo de prática. O que aprendemos na nossa vida cristã, eu creio que neste momento, principalmente pós-pandemia, a igreja será desafiada como nunca a pôr em prática tudo aquilo que ela já sabe, tudo aquilo que ela aprendeu. Especialmente o amor ao próximo. Será um momento especial, um privilégio para aqueles que aprenderam a amar ao próximo. Colocar em prática isso que aprendeu. E quanto àquelas pessoas que, porventura, não conhecem ainda essa paz que vem de Deus, exatamente por não estar em paz com Deus, exatamente por não reconhecê-lo como seu Senhor, exatamente por não reconhecer essa dependência, essa sua fragilidade como ser humano. Paul Miller disse, nessa obra que eu me referi anteriormente, que quando desistir de tentar controlar a própria vida e permitir que as ansiedades e problemas o levem a Deus, você deixará de se preocupar e passará a observar. Observará a mão de Deus, escrevendo a história da sua vida, em vez de querer dominar e tecer a trama de sua própria existência. Você perceberá que faz parte desse enredo divino. Enquanto espera, irá vê-lo trabalhando em sua vida, e sua vida vai adquirir um novo brilho diante das maravilhas de Deus. A própria existência dessa carta de Filipenses, essa carta de Paulo aos Filipenses, é um exemplo disso. Se Paulo não estivesse preso, se as circunstâncias promovidas por Deus não o levassem à prisão, não haveria essa carta. Para que escrever uma carta se Paulo estivesse solto? Ele mesmo se dirigiria à igreja de Filipos e lá presencialmente daria esses ensinamentos. Mas aprove Deus fazer com que essa carta surgisse, se formasse, abençoasse aquela igreja e nos abençoasse
nos tempos de hoje. Portanto, irmãos, lembre-se, somos atores de Deus. Deus é quem escreve o roteiro. Que Deus esteja nos abençoando. Quero convidar a igreja para cantarmos esse cântico com bastante entusiasmo. Cântico Comigo Estás. Sei que um dia saberei tudo que tens pra mim. Face a face te verei, rodeado de poder. Todo meu temor se vai com a luz do teu olhar. Onde posso encontrar tua eterna paz, Senhor? Onde flui a adoração e as ruas de ouro são. Levantamos nossa voz a ti, Senhor. Sem pranto, angústia e dor, sem morte, comigo estás, comigo estás. Sem noite, sem aflição, sem culpa, comigo estás, comigo estás. Esta vida passarei por tristezas e dor, esperando ver chegar o grande dia do Senhor, quando todos vão cantar em sublime adoração, pra teu nome exaltar. Sei que o dia chegará, onde reina eterna paz. Não há guerras nem temor. Levantamos nossa voz a ti, Senhor. Sem pranto, angústia e dor,
quero convidar o reverendo Marcelino que esteja orando, encerrando este nosso estudo. Te agradecemos, Pai, mais uma vez pelo rico privilégio que nos concedes de, em torno de Tua palavra, nos encontrarmos e dela podemos tirar lições tão preciosas para nossas vidas. Como o Senhor tem feito sempre, mais uma vez, fez nessa noite, falando aos nossos corações, às nossas mentes, de forma, ó Deus, a trazer-nos paz, que como foi visto que só o Senhor pode dar a paz, que excede toda a compreensão, paz que nem nós mesmos podemos explicar, mas preciosamente podemos sentir, podemos experimentar. Damos-te graças porque, Deus, nos tens orientado com relação à questão ansiedade, de podermos no Senhor descansar, do Senhor depender, no Senhor confiar, e ao falarmos com o Senhor, podemos do Senhor depender. Dessa forma, Deus, como nos tens orientado, dá-nos de podermos experimentar vivamente nas nossas vidas em cada dia, em cada momento, em cada situação. Abençoe o teu povo, ó Deus, com a continuidade dessa paz e com a tranquilidade, ó Deus, que só o Senhor pode nos dar nesses tempos. Oramos ao Senhor agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Estão abertos